Olá, seja muito bem-vindo ao Gerente Completo. Eu sou Ícaro Cardoso e agora eu vou te ajudar em mais um conteúdo importante para você acelerar resultados e ir para um próximo nível em sua carreira profissional. Vem comigo. Preparei hoje aqui um conteúdo falando sobre reuniões. Eu, ao longo da minha carreira executiva, participei de inúmeras reuniões onde essa frase aqui, infelizmente essa frase, acabávamos, alguns companheiros, alguns colegas e eu, saindo da reunião com aquele sentimento de que tudo combinado, nada resolvido. Por quê? Por vários motivos. Nós éramos pegos de surpresa na reunião, ou seja, hoje vai ter uma reunião para a gente debater sobre isso ou aquilo. Infelizmente acontecia isso. E aconteceu. Nós éramos, por exemplo, a reunião que estava marcada para terça foi desmarcada e não tinha um plano B, a gente teve que mudar a agenda, o pessoal não se preparou, aquele caos. Provavelmente já deve ter acontecido isso com você. Então, olha só, para que a gente não tenha esse sentimento de que tudo combinado, nada resolvido, eu preparei hoje aqui um conteúdo, um debate sobre coisas que eu acredito, coisas que profissionais que hoje trabalham comigo e ao longo da minha carreira profissional também utilizam. Eu vou utilizar aqui também o Note para que eu possa mostrar para você um pouco sobre um arquivo que eu preparei sobre como preparar as reuniões, o antes, o durante e o depois das reuniões. Olha só. Primeira coisa que eu penso e acredito que você deva vir a fazer para que consiga ter reuniões efetivas na prática, e eu estou trazendo a questão da efetiva, eu não vou falar aqui neste conteúdo sobre eficiência, eficácia e efetividade, que eu gravei um outro vídeo que eu literalmente desseco cada um desses conceitos para que você entenda na prática, na aplicabilidade o que cada um quer dizer. E que no fundo, ao final de uma reunião, o que a gente espera? A gente espera uma efetividade, ou seja, uma aplicabilidade de todo o propósito da reunião. Afinal de contas, você, eu ou qualquer profissional ao final de uma reunião não pode sair com o sentimento de que tudo combinado, nada resolvido, ou seja, não se resolveu nada, se combinou um monte de coisas, não se sai com planos de ações. As pessoas muitas vezes vão para reuniões, como já aconteceu comigo várias vezes, a gente não sabe o que vai ser debatido na reunião, não tem uma pauta definida. A pauta é reunião operacional. Mas o que vai ser debatido? Operacional é um gênero, tá muito vago, né? Mas pelo menos é um cluster já. Podia ser uma reunião estratégica, podia ser uma reunião comercial, por exemplo. Ok, mas o que dentro do comercial? O que dentro do operacional? O que dentro do estratégico? Ou seja, o grande leque não é pauta, e sim direcionamento geral. Acompanhe aqui comigo. Então, acabei de dar uma filosofada sobre a diferença do que seria um cluster geral, reuniões de tema estratégico e reuniões de tema operacional, ok? Olha só, acompanha aqui comigo no computador, dá uma olhadinha. Eu preparei essa planilha, e essa planilha vai estar aqui o link abaixo nesse vídeo, para que você possa fazer o download. É uma planilha em Excel, onde você tem 4 abas, 4 guias, onde a primeira delas é essa que você está vendo aqui. Deixa eu dar um zoom melhor. Deixa eu subir aqui para que você enxergue de uma forma geral o seguinte. Eu coloquei ali, local, sala de reuniões, data, enfim, ou seja, toda reunião tem um local, tem uma data. Toda reunião vai ter um tipo. Essa reunião é comercial, operacional, estratégica, treinamento, enfim. Qual é o início e o término? Isso daqui, olha, parece um simples detalhe, mas as pessoas precisam saber que horas inicia e que horas finaliza a reunião. Não dá para a gente ir para uma reunião na sala, no dia, no horário, falando sobre assuntos estratégicos, assunto A, assunto B, assunto C, ou assunto A, B, C dentro do operacional, e aquela reunião não acaba nunca.
As pessoas que participam do processo da reunião, elas têm outras agendas. Existe uma diferença entre compromisso e em relação à tarefa. Tarefa eu faço a hora que eu quiser e priorizo da forma se ela é uma emergência, se ela é urgente, se ela é importante, se ela é uma prioridade, eu vou clusterizar, depende de mim. Eu, o executor, em relação à leitura que eu faço, a tarefa, não tem ninguém envolvido. Reunião não, reunião é um compromisso. Além da minha leitura sobre os temas da reunião serem urgentes, importantes, há outras pessoas envolvidas. E o mais importante disso é que além de ter outras pessoas envolvidas, as pessoas, ao término da reunião, elas vão fazer as suas tarefas ou outros compromissos. Por isso eu fiz esse puxar de conteúdo sobre tarefa e compromisso, porque você, gerente completo, precisa deixar claro o horário que inicia e o horário que finaliza a reunião, ok? O que a gente vai fazer? Vai definir um horário para início e um horário de término em relação a respeito para as pessoas que estão. A pior coisa que tem é um chefe, um líder, o nome que você quiser dar e nunca acaba. Fica prolixo, fica enchendo linguiça sobre um tema. Detalhes aqui que a gente já vai vir para a pauta. Acompanhe aqui então, mais uma vez o Excel. E eu botei ali, então, ou seja, que horas inicia a atividade, que horas termina a atividade, ó, a atividade vai iniciar 9h25 a 9h30, a preparação do local seria a primeira atividade. As ações preparatórias, o que precisa ser feito, cadeira, mesa, quem é que vai fazer, de ter uma secretária ou um ajudante ali para... Ou, vai ser o gestor tal responsável dessa vez pela preparação do local. A pior coisa que tem é a gente marcar na sala de reuniões, no horário tal, chegar lá, não tem data show, não tem computador, tem cadeira faltando, ou seja, alguém tem que ser responsabilizado para isso. Aliás, ser responsabilizado no sentido de responsável, né? Não de achar culpados, muito pelo contrário. Então é função do gestor já dizer, amanhã naquela sala vai ter a reunião para deixar tudo em condições, chegar com a sala limpa, organizada, reunião efetiva, reunião produtiva, a pessoa já chega executando. Nós latinos, né? O povo latino, brasileiro, o povo latino, que tem o sentimento na flor da pele, inicia uma reunião falando do futebol, da família, de várias questões, aí meia hora depois a gente entra no assunto da reunião. Eu não estou dizendo que não tem que debater sobre o futebol, sobre o esporte, sobre a família, que são temas importantes, depende da pessoa que vai entender, mas vamos partir que sejam temas importantes, afinal de contas estão debatendo sobre, mas 30 minutos para entrar no assunto, vamos ser mais pragmáticos, vamos ser mais pontual. Olha, é 10 horas a reunião, é 9 horas a reunião, 9h30 neste meu exemplo que eu trouxe aqui no Excel, 9h30 vamos começar. Deixa para falar antes, vamos criar um ritual, como se fosse uma missa. O padre já falou aqui, vamos iniciar, silêncio, senta. Reunião efetiva na prática, para não sair com o sentimento de que tudo combinado, nada resolvido, e começa com a preparação. Eu estou conduzindo o tema para uma preparação. Eu estou levando a linha de raciocínio para dizer assim, por que às vezes a gente sai com esse sentimento? Por quê? Porque não tem, as pessoas ficam, mais uma reunião que não tem hora para acabar. As pessoas não se planejam. E por que eu coloquei aqui também o plano B? Por que eu sugiro essa questão do plano B? Vou encaixar agora o seguinte, dá uma olhadinha aqui no meu Excel. Então, vamos lá. Eu disse o seguinte, como sugestão, a reunião vai começar às 9h30, vai acabar às 11h30, né? Nós temos aqui 2 horas de reunião, que vai ser um assunto operacional, de treinamento, enfim, que está lá dizendo, das 9h30 às 10h10, tá? Esses 40 minutos de reunião, vai ser assuntos gerais e administrativos, que vai ser conduzido por quem? Pelo fulano, né? Ou pelo gerente, né? Onde ele tem alguma ação preparatória, enfim, tem que levantar essa informação, tem que fazer isso, fazer aquilo, coloca ali, a pessoa sabe a pauta, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar a nova contratação, lá o fulano que foi contratado na empresa, apresentar formalmente, né? A metodologia das reuniões, botei aqui como exemplo, eu não tinha uma metodologia, gostei dessa ideia, vou colocar, então vou fazer a primeira coisa na reunião, vai ser apresentar a metodologia, dizendo todas as coisas que a gente está vendo aqui, vocês vão envelopar um conceito,
deixar ali na hora apresentar. Encaminhe esse vídeo para o seu chefe, encaminhe esse vídeo para a sua equipe e diga, olha só, o que a gente precisa é ter horário para começar e horário para acabar. Já vou chegar no plano B, que eu tinha pego a linha de raciocínio. A gente precisa decidir se ela é estratégica ou operacional. A gente precisa ter pauta, a gente precisa ter local. A gente não pode mais chegar aqui no local e ser surpreendido porque ele está desorganizado. Falta cadeira, falta data show, falta televisão, falta um monte de coisa. Por exemplo, desde que seja necessário para aquele tema que vai ser abordado na reunião. Acompanhe aqui no Excel outras coisas que foram colocadas nesses 40 minutos. Apresentar a lógica de um painel web de indicadores. Por exemplo, aqui eu só criei ideias, né, para colocar ali para que vocês entendam. É um tipo de pauta. Sim, novo procedimento de SDP, uma solicitação de pagamento, né, deverá chegar até quarta-feira para o pagamento, né, para ver a questão do caixa da semana. Então, uma explicação lógica. Então, observem aqui que estes temas que eu coloquei aqui como pautas, né, na questão de observação seriam que uma reunião operacional, que essa reunião operacional ela estaria sendo dessecada nesses itens. E se vocês observarem, foi colocado aqui 40 minutos para aquela pessoa que ali nessa coluna F aqui como responsável, né, como quem que vai abordar, ele sabe, eu tenho 40 minutos para abordar esse tema. Não dá para a pessoa trazer um monte de coisa sobre esse tema e atropelar, porque aí sim, vocês vão sair ao final da reunião, ou seja, que nunca acaba. Reunião que não tem hora para acabar. E aí isso vira até aquela piada na empresa. A gente vai para a reunião com o fulano que começa às 2 e a gente não sabe que horas acaba. Acaba às 6, acaba às 4, acaba às 5. Ele diz que acaba às 3 e leva mais 2 horas. Então que diga que acabe mais 2 horas depois. Não pode as pessoas serem surpreendidas. Isso é falta de respeito. Isso é falta de consideração com o colaborador. Isso é falta de consideração com as demais pessoas da empresa. Por quê? Porque elas têm as suas tarefas e têm os seus compromissos que eu acabei de falar anteriormente, a diferença entre elas. Então vamos lá. E o que eu disse do plano B, que eu não falei ainda, mas eu falei que conectaria? O plano B é o seguinte, as pessoas têm que saber o seguinte, olha só, essa reunião operacional que a gente faz uma vez por semana, por exemplo, se ela não for feita na quarta-feira, por exemplo, hipoteticamente aqui, que é quarta-feira às 9h30, o plano B vai ser na quinta às 2 da tarde. Por que eu digo isso? Porque se todo mundo da empresa souber que a reunião é o plano A, né, é às quartas-feiras, às 9h30, no auditório, na sala de reuniões, e o plano B é na quinta-feira, às 2 da tarde, o que acontece? Num planejamento, a pessoa vai dizer, quarta-feira pela manhã é a reunião, nesta janela temporal, ok. Se ela não acontecer, o plano B já é quando? No dia seguinte, num horário, minha sugestão, apenas sugestão, que ela seja num período diferente, para que as pessoas possam também dizer assim, mas era o plano B, eu já tinha na manhã do dia seguinte, eu já tinha esse compromisso. Então ela já meio que deixa assuntos mais, lembra das tarefas e compromissos? Ela diz assim, são coisas importantes, mas não são coisas urgentes, de prioridade ou de emergência para eu resolver. Eu deixo neste período aqui, neste período que vai ser o plano B, eu deixo assuntos que eu possa me gerenciar. Por quê? Porque se mudar por algum motivo de força maior, e não é para mudar por qualquer motivo fútil, né? Mas se mudar por algum motivo de força maior, o que acontece? Eu já sei que a reunião está marcada para o próximo dia, à tarde, das 2 às 4. Simples assim, minha sugestão. Outra questão que eu estava comentando, conectando, por isso que eu coloquei já as coisas aqui no quadro, foi o seguinte, véspera, preparação. Jamais façam reunião, na minha verdade, na minha concepção, reunião de debate, seja operacional, comercial, estratégico, em segunda-feira. Porque, na minha verdade, segunda-feira não tem véspera. A véspera de segunda-feira é domingo, e domingo as pessoas estão com as suas famílias, estão com seus familiares, estão em casa, estão debatendo 1000 outras coisas, não estão preocupados com o ambiente de trabalho. A média das pessoas é assim. Mas o chefe está lá preparando e tal, mas o chefe talvez esteja num outro momento de vida, né? Numa outra pegada. Então é o seguinte, não cometam o crime de criar uma reunião importante pós um feriado.
pós um domingo. Por quê? Porque não tem véspera, não tem preparação. Então, neste exemplo que eu falei da terça-feira, vamos botar aqui que era quarta, agora é terça. Terça-feira, aqui é a segunda-feira. A segunda-feira, se a reunião é na terça, terça tem véspera. Terça tem expediente. As pessoas durante a manhã, durante a tarde, irão se preparar para a reunião que vai acontecer na terça-feira. E que se não acontecer, o plano B é na quarta-feira agora aqui. À tarde. Simples. Então as pessoas se preparam para o plano B, deixam as suas tarefas, os seus compromissos menos urgentes, menos impactantes, para que eles possam se gerenciar caso o plano A não aconteça. Então aqui o item véspera, aqui o item início e fim, reunião clara, aqui o plano B definido. Outra coisa que eu particularmente aconselho a você, se você faz isso, não faça. Entrega, recebimento de pronto de missão. Ah, vou dar o pronto da missão. Tá pronto aquela planilha, tá pronto aquele relatório, tá pronto o sistema, tá pronto, não importa o quê. Você está entregando, dando pronto daquilo que você acordou, né? Na verdade, que foi acordado com a pessoa que vai resolver. Não recebam pronto na sexta-feira. Por que eu sugiro não receber o pronto na sexta? Tá? Por quê? Porque sexta-feira, a próxima é sábado. E aqueles procrastinadores de plantão vão empurrar com a barriga, de modo que a sexta-feira chegue e eles vão chegar para você, ou vão chegar para o chefe e vão dizer assim, olha, não deu, vou te entregar na segunda. E eles já vêm aquilo, ó, de caso pensado. Faça o seguinte, combine que o pronto vai ser na quinta. Combina pronto na quinta. Ah, mas é que, pô, se tinha que ser na sexta, então pede para ser segunda. Pede para ser segunda. Deixa, peça para ser segunda. Por quê? Porque o final de semana empurra procrastinador. E o brasileiro está no sangue da média das pessoas, o quê? Que nem TCC, trabalho de conclusão de curso. O que as pessoas fazem? Deixa para o último dia. E aí, como é que você sabe se o cara é procrastinador ou não, quer dar o golpe ou não? Você marca para a sexta, ele empurra o final de semana. Mas se você marca para quinta-feira, ele diz, não vou conseguir. Você, tudo bem, me entrega amanhã então. Me entrega sexta. Me entrega amanhã, sexta-feira. Ou seja, o pronto tinha mais um dia. Então, minha sugestão, não façam pronto para sexta-feira. Quinta. O cara não entregou, tem mais um dia. Outra, plano de ação. Não dá para sair de uma reunião, aí é aquela história do tudo combinado, nada resolvido. Você termina uma reunião que tem hora para começar, que tem hora para acabar, que você preparou com uma véspera, que as pessoas sabiam se estava dentro do estratégico operacional, tinha pautas claras, estava tudo lindo, maravilhoso. E o que acabou faltando? Plano de ação. Simples assim. A gente vai preparar um churrasco. Ah, legal e tal. Quando? Domingo. Ah, legal. Que horas? Ah, 11 horas. Na casa de quem? Fulano, beleza. Tal, aquela coisa toda. Todo mundo se abraça, todo mundo vai embora. E depois fica aquela esquizofrenia. Tá, mas quem é que vai comprar carne? Quanto que vai ser? Quando não sei o que? Não fizeram uma reunião? Não combinaram? Não combinaram? Sim, tudo combinado. E o que ficou resolvido? Nada. Não ficou resolvido nada. Só se combinou que vai ser o churrasco no domingo às 11 horas na casa do fulano. Ah, não dá. Se cria uma lista, se cria um plano de ação para isso. Dá uma olhadinha aqui no computador, tá? Eu preparei nessa mesma planilha, tá? Tem aqui uma planilha do lado, nesse mesmo arquivo, perdão, tem uma planilha do lado, né? Com o PA, o plano de ação. Tá ali, ó. Ó, terminou a reunião, a pessoa vai sair ali com o plano de ação. O que é para fazer? Quem que vai fazer? Quando que vai iniciar? Quando que vai terminar? Quanto que vai custar? Onde vai ser feito isso? Na empresa? Fora da empresa? Como que a pessoa vai fazer? Até eu botei alguns exemplos ali só para seguir uma linha de raciocínio, vou lê-los, 2, né? Vamos criar um script de busca de informação no sistema, lá no banco de dados. Quem é que vai fazer? Vai ser o fulano? Tá bem. De imediato, até quando? Né? Quanto? Nada, porque vai ser na empresa. Onde? Na empresa. Tá bem. O que ele tem que fazer? Criar um script necessário para levantar as informações a serem passadas diariamente, né? Outro, vamos pegar aqui o segundo item, o histórico de gastos e custos e despesas da empresa. Coloquei quem vai fazer, de imediato, quem, onde, no sistema. Também tem lá 2, né, subdivisões. Quais seriam elas?
exportar para o Excel todos os gastos da empresa dos últimos 12 meses, porque isso vai ser uma análise. Depois, criar uma previsão de despesa dos próximos 3 meses, ou seja, a pessoa tem que fazer isso. Então, como é que ela vai fazer? Ela exporta, vai no detalhe. Ah, mas é chato, é complicado fazer isso, Ícara. Você quer uma reunião efetiva? Você quer uma reunião com resultado? Você quer sair de uma reunião com o sentimento de que tudo combinado, nada resolvido? Você quer ter surpresa? Terminou uma reunião, se combinou tudo, não criou plano de ação, não tem uma planilha em Excel distribuída no grupo, você cria um grupo de WhatsApp, você cria um grupo do Slack, você cria um grupo no e-mail, não sei. Mas uma outra sugestão que eu também aconselho é crie grupos de debates de informação, é uma coisa, por exemplo, o WhatsApp. E criem grupos de organização da informação. Sugestão, você pode trabalhar com o Trello. Se você nunca trabalhou com Trello, em um dado momento eu fiz um vídeo falando sobre ferramentas, dentre elas o Trello. O Trello é uma ferramenta web, põe lá no Google, para adiantar se você quiser já pegar o conhecimento. Mas o Trello é uma ferramenta web que você gerencia a informação e o WhatsApp é uma ferramenta de troca de informação. Então, só para não confundir, mas o objetivo do conteúdo aqui não é conceituar isso, mas a minha sugestão, troque informações num grupo e gerencie as informações com planos de ações e responsáveis em outro. Você pode utilizar então o Trello para os planos de ações, se não quiser utilizar em Excel. Em tempo real no Trello você pode fazer isso. E o Excel também você pode colocar num servidor na nuvem, por exemplo. Então, por último aqui, não menos importante de tudo que eu falei, então eu já falei aqui, comentei sobre o plano de ação, comentei sobre a entrega ao pronto, os horários, agora a questão dos KPIs, os indicadores de performance. Então, o que eu sugiro? Que dependendo de algumas reuniões que são rotineiras, que você já avise as pessoas dizendo o seguinte, ó, você aqui, por exemplo, aqui na planilha que acompanha comigo, o RH. O RH já venha e ele sabe que ele tem 5 minutos naquelas reuniões de terça-feira, neste meu exemplo aqui, ele tem 5 minutos sempre para apresentar informações para um debate no grande grupo, nos gestores. Essa reunião pode ser denominada, por exemplo, reunião do grupo solução, que são quem? Os executivos que solucionam os problemas conforme eles acontecem na empresa. Então o RH, durante 5 minutos, naquelas 2 horas, o RH tem uma pauta dizendo, ó pessoal, tá aqui, projeta lá no PowerPoint, no Excel, dizendo, olha, tá aqui o número de admissões e demissões que a gente teve nesses últimos 7 dias. Nos últimos 30 dias, o setor, o turnover da empresa está gerando em X%, na verdade o X índice de turnover, né? X. Então, ou seja, ele compartilha essas informações até mesmo porque os outros setores, pô, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Então, ou seja, todos os gerentes, todos os gestores acabam ficando com uma visão holística. Enfim, então aqui você está vendo, você entendeu já a ideia, e aí eu coloquei aqui ideias para o jurídico, ideias para TI, ideias para operações, enfim, aí você vai rolando aqui a planilha e você vai vendo outras ideias também, tá? E também coloquei aqui, por exemplo, né, que eu tinha numa outra empresa que eu tocava como executivo também, a questão seguinte, olha, por exemplo, na quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, eu tinha especificamente com o setor de operações, por exemplo. E no setor de operações, eu tinha lá, aqui nesse exemplo até que eu coloquei, 45 minutos, né? O local X, o que a gente debatia? Debatia de rotinas de trabalho, dificuldades e oportunidade de melhoria, apresentava o quadro de operações, um breve relato desses supervisores, enfim, escrevi aqui coisas na planilha de modo que facilite melhor o seu entendimento. Então, ou seja, peça para as pessoas trazerem para a reunião essas informações chaves dos seus setores para compartilhar com todos aqueles gestores que executam, os gestores que solucionam. Por isso eu sugeri criar, por exemplo, o grupo Solução na empresa. Bom, o que eu tinha de conteúdo dentro de reuniões, né, e a reunião, para que você tenha reuniões efetivas, né, no sentido da efetividade na ponta, na prática, para não sair com o sentimento de que tudo combinado, nada resolvido, e tá aqui a planilha de Excel, que você pode clicar no link aqui abaixo e ir direto para fazer o download gratuitamente para que você possa já começar hoje mesmo a operacionalização, tá aí. Então, eu espero ter contribuído para os seus melhores resultados, para que você
possa ir para um próximo nível na sua carreira profissional. Deixe aqui abaixo os seus comentários do que você entendeu, do que você percebeu do conteúdo aqui apresentado. Me deixe o seu feedback, me deixe sugestões e oportunidades de melhoria para que eu possa estar preparando novos conteúdos. E eu espero, sinceramente, ter contribuído para que você dê um upgrade na sua carreira profissional. Nos vemos no próximo vídeo.